Boa noite, meus queridos irmãos, boa noite, queridas irmãs. Estamos aqui pela graça de Deus para trazer o estudo bíblico desta quarta-feira. E antes de começar a nossa leitura, nós vamos ouvir o hino de gratidão a Deus, o hino do cantor cristão. Vamos ouvir. Vamos ler a palavra de Deus nos Salmos de número 107, 107, de 1 até o verso de número 8. Salmo 107, de 1 a 8. Diz assim: a bondade de Deus em proteger os viajantes, os encarcerados, os doentes e os que navegam, e, em geral, todos os homens. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. Diga-nos os remidos do Senhor, os que remiu da mão do inimigo, e os que congregou na terra do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul. Andaram desgarrados pelo deserto, por caminhos solitários, não acharam cidade que habitassem. Famintos e sedentos, a sua alma neles desfalecia. E clamaram ao Senhor na sua angústia, e Ele os livrou das suas necessidades. E os levou por caminhos direitos, para irem à cidade que deveriam habitar. Louve ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. Que Deus se digne abençoar a leitura da sua palavra e aplicar a mesma aos nossos corações. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante e devido a nós todos, os crentes, e eu diria até os que não são crentes também, deveríamos exercitar nas nossas atitudes, nossos pensamentos, a gratidão a Deus. Então nós vamos falar hoje sobre a gratidão a Deus. Será que nós temos sido gratos a Deus? Será que a maneira que nós agradecemos a Deus e apresentamos a nossa gratidão a Deus, ela está conveniente com aquilo que Deus tem feito por nós? É claro que não. Eu percebo isso, você que está me ouvindo também deve perceber, que a nossa gratidão muitas das vezes é muito pequena a Deus por tanta coisa que Ele nos tem feito, e nós usufruímos de tudo que Deus nos dá, nos faz, aquilo que nós pedimos, Deus nos atende, mas nós somos vagarosos na gratidão. Nós custamos muito agradecer a Deus. Então nós somos uma turma de pedintes, que pedimos muito e agradecemos pouco, somos gratos muito poucas vezes, mediante ao tanto que o Senhor tem nos abençoado. Então, lendo esse texto hoje, resolvemos falar sobre esse importante tema,
a gratidão de Deus. O valor da gratidão em todos os setores da vida. A gratidão é um dever cristão. E agora nós vamos apresentar os motivos que a palavra de Deus nos apresenta para que devemos ter gratidão, sermos gratos a Deus e manifestar isso ao Senhor, a nossa gratidão. O Senhor se alegra quando nós voltamos para Ele e dizemos: Senhor, muito obrigado, Senhor, pelo que o Senhor tem feito pela nossa vida. O Senhor é a razão de nós vivermos. É só nós começarmos a lembrar de tudo que Deus fez por nós, tudo que Deus está fazendo por nós, tudo que Deus faz por nós, e depois apresentarmos a Ele a nossa gratidão. É um dever cristão. Os motivos da gratidão são muitos. Primeiro, as misericórdias de Deus em salvar-nos. Que coisa maior do que isso, meu Deus? Deus teve misericórdia de nós, Deus olhou para nós e vimos que nós estávamos morrendo sem Cristo, sem salvação, que nós estávamos jogando a nossa alma no inferno. Quantas pessoas que nós conhecemos, são centenas e milhares de pessoas que nós conhecemos, que já partiram deste mundo sem ser grato a Deus, desconsideraram tudo que Deus fez, não levaram em conta e foram sem esta graça de poder agradecer a Deus pelo que Deus fez pela vida de cada um deles. O motivo da gratidão é, primeiro, misericórdia de Deus em salvar-nos, em ter enviado, permitido, dado a Jesus Cristo, seu Filho amado, para morrer na cruz do Calvário, para dar a vida por nós. E agora nós não entendemos muito isso como a bondade de Deus em salvar-nos. Então, precisamos voltar nos momentos da nossa vida para saber o que é que nós devemos a Deus. Nós devemos alguma coisa a Deus? Sim, o que nós devemos a Ele, por exemplo, a gratidão é algo que nós devemos a Deus. E reconhecer a bondade de Deus, reconhecer o que Deus tem feito por nós. A segunda parte seria a presença do Espírito Santo em nós. O Senhor permitiu que o Espírito Santo descesse, viesse a esse mundo e tomasse conta de nós enquanto Jesus está no céu, glorificando o nome do Senhor e preparando-nos para o encontro na sua volta. E o Espírito Santo veio e assumiu o papel de Jesus na nossa vida. Então, é um motivo de gratidão muito grande dizer: eu sou guiado pelo Espírito Santo. Eu tenho o Espírito Santo em mim e por isso eu consigo realizar as coisas maravilhosas de Deus, porque o Espírito Santo que está em mim, ele faz com que eu possa agradar ao Senhor nas minhas ações e eu possa resolver os meus problemas no lugar do Senhor Jesus Cristo, porque eu vim para assumir a presença do Senhor na nossa vida, o Espírito Santo, para nos guardar, para nos orientar, para nos dirigir. Então, é mais um motivo de gratidão a Deus. Por que que o Senhor fez isso por nós, meu Deus? É porque Deus amou o mundo. Amou o mundo de uma maneira que nós não entendemos como, mas Ele amou o mundo que deu o seu Filho, Jesus Cristo, para morrer na cruz do Calvário, para que eu pudesse ter vida em abundância. Então, esse é mais um motivo de gratidão a Deus, e muitas das vezes nós esquecemos de fazer isso. Nos apoderamos de tudo, nos alegramos com tudo, mas esquecemos de ser gratos a Deus pela vinda do Espírito Santo. 3. A Bíblia, por exemplo, a Bíblia Sagrada para nossa instrução,
Oh, meus irmãos, que coisa maravilhosa. Nós temos o livro sagrado, o best-seller, o maior livro de maior tiragem no mundo é a Bíblia Sagrada. Não há livro nenhum que tenha suplantado a tiragem da Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada, ela é abrangente em todo o mundo. Olha que valor extraordinário. É na Bíblia Sagrada que nós aprendemos essas coisas que eu estou falando. É porque nós estudamos a Bíblia que eu aprendo que eu preciso ser grato a Deus, que eu preciso experimentar essa gratidão para a minha vida, para a minha instrução, porque isso agrada o coração de Deus. O quarto ponto seria a fraternidade cristã na igreja. A fraternidade. O que seria isso, a fraternidade cristã na igreja? Oh, meu irmão, que coisa maravilhosa. Esse entendimento, este relacionamento que nós temos na igreja, de abraçarmos os nossos irmãos e dizer bom dia, irmão, boa tarde, irmão, a paz do Senhor, irmão. Pegar uma criança, consolar uma criança, ajudar uma senhora idosa a chegar na igreja, a sentar, conversar com ela, conversar com as pessoas da igreja, ajudar aqueles que têm necessidade na igreja. Ora, isso é uma coisa extraordinária, a fraternidade, a irmandade da igreja. Ser fraterno é ser irmão, é ser chegado, é a fraternidade cristã na igreja. E isto, a gente sente muitas das vezes falta dessas coisas em nossos cultos, em nossas reuniões. Às vezes nós presenciamos irmãos que entram na igreja e saem, e às vezes nem cumprimentam, às vezes nem sacode a cabeça, nem nada, entra e sai. Falta de fraternidade, de amor cristão. E isso tudo a Bíblia nos ensina como fazer. Nós temos isso tudo, mas quando temos, não agradecemos a Deus. Esquecemos de apresentar a nossa gratidão a Deus. O quinto lugar seria os privilégios cristãos na igreja. Quantos privilégios nós temos na igreja? Através da igreja, tem muitas pessoas que não sabem, mas tem pessoas que através da igreja ele faz uma faculdade, através da igreja ele consegue ajudar alguém a arrumar um emprego, através da igreja ele leva uma família a um melhor relacionamento, por causa dos privilégios cristãos que acontecem na igreja. Tem muita coisa que os irmãos têm o privilégio na igreja, que recebem como cristão, privilégio por ser cristão na igreja, que os irmãos não se lembram e também não se lembram que precisa apresentar a nossa gratidão a Deus. O cristão deve ter na sua fala, na sua expressão, o motivo de que ele é grato e que nós buscamos a presença de Deus na nossa vida, porque somos gratos a Ele e queremos que Ele seja o nosso Senhor, o nosso mediador, e que Ele esteja constantemente conosco para a glória do próprio Pai. Quais seriam, então, os resultados desta gratidão que nós poderíamos apresentar? Apresentar o resultado da minha gratidão a Deus. Eles trazem resultado para a nossa vida. Primeiro, seremos mais felizes na igreja. Quando somos gratos a Deus, porque estamos bem com Deus, estamos felizes com Deus, estamos nos lembrando o que Deus faz por nós, o que Deus tem resolvido na nossa vida, o que Deus tem feito por aqueles que nós pedimos. Então, quando nós estamos na igreja, lembrando de que nós estamos nas mãos de Deus e que Ele tem respondido às nossas orações na igreja, esse é um motivo de gratidão. Então, o segundo seria melhorar, ser melhores cristãos, como gratidão a Deus, ser melhores cristãos e apresentar o nosso trabalho numa forma de gratidão a Deus por tudo que Ele tem feito conosco. Seremos mais úteis a Deus, com certeza seremos mais úteis a Deus, porque estamos sempre pensando
em Deus e no que Ele fez e faz e poderá fazer por nós. E Deus se agrada muito mais de nós quando somos gratos a Ele, e Ele também está pronto a nos ajudar e receber, porque é a comunhão que nós mantemos com Ele. O cultivo dessa virtude deve ser nosso alvo permanente e deve ser atingido ainda que nos custe algum sacrifício. Então, irmãos, vamos pensar nisso? Vamos pensar de que nós precisamos ser mais gratos a Deus. Precisamos ter mais esse contato com Deus. Não é só pedir. É bonito quando nós nos ajoelhamos e pedimos a Deus: Pai, perdoa o meu pecado. E logo após você se levanta feliz, porque você sabe que Deus te perdoou o pecado, porque você mantém a comunhão com Ele. Mas é preciso que você também entenda isso e diga: muito obrigado, Senhor. O Senhor me livrou daquele problema. Hoje eu estou curado pelo seu poder e pela sua graça. Eu, Senhor Deus, sou muito grato ao Senhor, porque o Senhor tem cuidado de mim. E que Deus nos abençoe nesta noite e que esse pequeno texto da Palavra de Deus possa nos fazer bem melhor do que nós somos. Ficam com Deus. Amém.